Meus queridos, sejam todos bem-vindos ao meu canal, professor Gabriel Rocha aqui mais uma vez. Show, o vídeo de hoje é uma análise de redação. Hoje eu vou avaliar gramática, alusão, argumento, conector, tudo isso aí, tá? Levantei uma campanha aí no WhatsApp para que os alunos me mandassem redações para que eu corrigisse aqui no por vídeo, né, aqui no YouTube, aqui nesse canal. Eu recebi algumas redações, eu resolvi escolher a pior, ou melhor, uma das piores, mas que eu conseguisse evidenciar aqui gramática, alusão, tudo bonitinho, tese e por aí vai. Show? Então, tem o protocolo, né? Protocolo de bom inscrito. Antes de começar o vídeo, né? Antes da gente ir para a aula, você faz o que? Deixa seu like, que é fundamental, tá? Inscreva-se no canal, tem todo aquele blá blá blá, né? Inscreva-se, compartilha, aí tem o sininho e tudo mais. Se surgir dúvida, deixa aqui nos comentários, show? Vai pausando o vídeo aí para você fazer suas anotações, para fazer aí um resumo bem bacana, né? Um mapa mental bem bacana. E é isso aí, tudo no seu tempo, show? A redação de hoje é uma redação que foi cobrada aí pela VUNESP, né? Pela banca VUNESP, no exame da Polícia Militar, na prova da Polícia Militar de São Paulo em 2019, tá? 2019 no segundo semestre. Show? Tema de redação tá aqui, ó. Redação do não pode falar o nome do aluno, né? É a segunda vez que eu quase solto. Olha só. É justo punir os clubes de futebol pelos atos homofóbicos de seus torcedores no estádio? Vamos lá. Primeira coisa a constatar, tá? Ah, professor, vai com calma que você sabe que meu problema é grave. Eu sei. Olha só. Vem comigo para você não se perder. Olha aqui. Quando o tema for uma pergunta, show? O que eu preciso fazer? Respondê-la. Ah, professor, então eu vou falar que eu acho que é justo. Vamos lá. Escreva eu acho que é justo na prova, né? Deixa eu só corrigir aqui. Aí você vai lá e escreve: olha, eu acho que é justo que você assinou teu atestado de óbito, tá? O seu atestado de debilóide você conseguiu assinar aqui. Show? A pergunta, na verdade, deixa eu tirar o xizinho ali de cima, só apagar a parte de baixo. A pergunta, na verdade, ela precisa ser respondida de uma forma bem mais impessoal, tá? E aí você diz o seguinte, olha, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, por exemplo, né? De acordo com o quê? Opa! De acordo com o artigo 5º, aí você vai, reticências, tá? Todos são iguais perante a lei, blá 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 blá, maravilha. Aí você vem, ó o que você faz, vírgula, nesse sentido, show? Ah, professor, agora tá fazendo sentido, olha só, agora tá ficando claro. Nesse sentido, é justo o quê? Punir os clubes, e aí você vai falando. É isso aqui que eu preciso. É que você deixe claro que você é o quê? Favorável à punição, sem falar que você acha ou que em sua concepção deve ser punido, e aquele blá 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 de sempre, tá? Aí você vai exorcizando todo o mal espiritual que tiver em você. Como é que fixa aqui? Eu vou dar um zoom e fazendo aqui a anotação, tá? Gente, eu não cometi essa gafe não, né? Pelo amor de Deus. Eu Como é que eu tirei eu tô falando, não pode falar o nome do aluno tal e tal o nome do aluno aqui, oh meu Deus. Mas releva, vamos lá. Olha só, a medida certa para a homofobia nos estádios. Como é que fica isso aqui? Isso aqui seria o título, né? Ele me passou, isso aqui seria o título. O título, quando você for criar para sua redação, você tem que pensar em quê? Olha só, título. Esse título ele deve ser inovador. Show? O que mais ele deve ser? Chamativo. Tá? Deve causar o que? Interesse. Eu vou colocar aqui interessante, porque deve despertar um interesse no leitor. Por exemplo, eu peguei uma redação de um aluno uma vez que ele falava
a respeito das dificuldades para se combater a desigualdade social no Brasil. E o título da redação dele era Imbróglio, olha só, o título, Imbróglio, show, moderno. Ficou ótimo, porque ele quis dizer que era um empecilho moderno. E o título tinha relação com o tema, tá? O fundamental é que o título tenha relação com o seu tema. Show? Isso aqui é o mais interessante, porque o seu título ele não pode estar desconexo da ideia central. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, tá? E aí como é que fica isso aqui? Olha só. A punição para os clubes de futebol pelos atos homofóbicos de seus torcedores, tá? E aí ele veio aqui e fez o que, ó? Isolou entre vírgulas toda uma oração aqui com um valor explicativo adicional, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou sublinhar, show? Ficou meio torto, mas tá igual, não tem problema não, olha só. Aprovada pelo Supremo tal. Ele fez o que? Trouxe toda uma oração de valor explicativo, tá? Aditivo, tá? Uma oração, vamos dizer, explicativa, e vamos mudar aqui o gênero, aditiva. Ela adiciona aqui uma explicação, tá? Para aquele sujeito que você está argumentando. Maravilha? Ela dá uma explicação ali acerca, adicionando essa informação acerca daquele sujeito num primeiro momento. Tá? O nome oficial, de acordo com as terminologias, não é esse. Eu só estou facilitando a sua vida. E o que eu quero que você veja é que essa expressão aqui, ela vem isolada entre vírgulas porque, num primeiro momento, esse seu sujeito aqui, ele vai precisar ter uma ação por meio de um verbo. E aí, nesse sentido, você tem o provou-se. Ah, professor, mas eu conheço isso. Provou-se. Por que ele não escreveu? Eu já ia falar um negócio que não pode, né? Olha só, por que ele escreveu provou-se, né? Em vez de se provou. Vamos lá. De acordo com a língua portuguesa, você não pode começar a oração com o pronome oblíquo átono. Maravilha? Exceto, claro, se você tiver aí... Exceto não tem caso de exceção. Você não começa com o pronome oblíquo átono e o pronome, no caso da próclise, ele vai vir quando houver alguma palavra atrativa aqui antes. Show? Mas o que eu quero que você perceba é que provou-se corresponde ao que? A ênclise. Maravilha? O pronome oblíquo átono, aqui você tem o verbo. Show? E aqui você tem o pronome oblíquo átono, tá? E esse pronome oblíquo átono, ele vai para depois do verbo, né? Quando ele vai para depois do verbo, nós chamamos de ênclise, tá? Fator de ênclise. Quando ele vem para antes do verbo, quando ele vai para uma posição precedente ao verbo, nós chamamos de próclise. Show? E quando vai para o meio, nós chamamos de mesóclise. Maravilha? Super tranquilo, super simples. A língua portuguesa diz que quando você for começar uma oração, você faz o uso do quê? Da ênclise. Show? Caso não caiba a mesóclise. E aí o que eu quero que você veja aqui é o seguinte, olha. Provou-se eficaz ao defender, tá? Ele diz que a punição provou-se eficaz. Portanto, ele deixou evidente que ele é o quê? Favorável. Show? E aí, nesse sentido, eu quero que você veja o seguinte. Provou-se eficaz ao defender a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o qual diz, não, é a qual diz, tá? Tem esse errinho de concordância. A qual diz tal coisa. Maravilha? Mas o que eu quero que você veja aqui, antes de eu dar continuidade, é que Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, ele colocou por extenso e depois colocou entre parênteses a sigla, né, a abreviação
É isso que deve ser feito. Num segundo momento aqui, ó, nesse negócio aqui, nessa parte aqui, trazendo a ideia da população LGBT e tal, ele não conseguiu sanar esse requisito. Ele não falou, olha, LGBT significa tal coisa, né? Ou trouxe tal coisa e depois, entre parênteses, a sigla LGBT. O que eu quero que você também perceba é que, se porventura ele for fazer uma outra referência, né? For referenciar novamente o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, ele não vai precisar colocar por extenso. Aí aqui embaixo ele pode colocar só STJD, sem problema nenhum, tá? Isso aqui é super tranquilo. Aí olha só, o que eu faria? Eu colocaria a qual, claramente, né, para ficar em acordo, a qual diz, olha só, vírgula, em seu primeiro artigo, show, que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Show? Tá, mas vamos lá. O que eu senti falta aqui foi a ideia da tese. Tá? No caso, ele precisa de 2 teses, então eu senti falta das teses aqui. Show? Precisa apresentar tese. Por que que isso acontece? Tá? Mas quem é o culpado? Show? Como é que você combate? Quais são as dificuldades para combater isso aqui? Tá? Aí vamos lá. Crase. Tem errinho de crase aqui, ó. No tocante às estatísticas. Show? No tocante às estatísticas, os números não nos deixam mentir quando o assunto é violência contra homossexuais. Olha só, não nos deixam. Tire, tá? Qualquer marca de pessoalidade do seu texto. Por exemplo, no nosso Brasil, tire qualquer coisa que coloque você diretamente no texto. No nosso Brasil, no nosso cotidiano, analisamos, notamos, percebemos, enfim, tá? Tire esse pronome ali também. E aí coloca o seguinte, olha, os números não deixam mentir, tá? Deixa indefinido mesmo, quando o assunto é violência contra homossexuais. Show de bola, ele deu aqui a introdução do parágrafo, maravilha, olha só. De acordo com o relatório divulgado, com um relatório, né? Vamos lá, de acordo com o, define. Show? Não quero nada indefinido, até porque o texto pede para que todas as ideias sejam fechadas, de acordo com o que pede esse edital, que é muito parecido com o Enem no quesito redação, tá? De acordo com o relatório divulgado pela Central Única dos Trabalhadores, a CUT, novamente ficou correto aqui, vírgula, olha só. Em maio de 2019, show, o Brasil lidera o ranking dos países, tá, em que mais morreram LGBTs. Show de bola. Ah, entendi. Eu falei para ele fazer a abreviatura, definir, né, o que era a sigla, mas aqui, em vez de fazer a definição e depois colocar a sigla entre parênteses, ele pode claramente colocar a sigla fora dos parênteses e depois colocar o significado dentro dos parênteses, tá? Sem problema nenhum, fica bem mais detalhado e bem melhor. Show? É claro que todo mundo sabe o que significa essa sigla, então, enfim, só para deixar bem metódico o texto mesmo, tá? E aí, olha só, logo é indispensável enrijecer as leis que defendem os direitos das minorias no país. Afim, olha só, afim, separado, bem correto, tá? Porque se fosse afim junto, estaria fugindo da ideia, show? De asseverar o direito à vida com crase ok, a liberdade com crase ok, a igualdade, a segurança e a propriedade, tudo ok também, tá? Previstos na Constituição Federal de 1988, muito bom. O parágrafo ficou bem bacana. Show, gostei bastante, tá? E aí, como é que fica isso aqui no próximo parágrafo? O que eu senti só um pouquinho de falta são os conectores. Ele poderia usar aqui nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento, sei lá, a priori, vírgula, no tocante às estatísticas, tá? E por aí vai. Show? Depois disso, ele pode colocar o seguinte: por outro lado, aqui no segundo desenvolvimento, por outro lado, vírgula, de acordo com o filósofo alemão Immanuel Kant,
O espírito ou razão não tem essa vírgula aqui, tá? Porque você não vai separar o nome da ação. Show? O espírito ou razão modela e coordena, tá? Ah, professor, mas vamos lá. A concordância não diz que fulano e ciclano modelam e coordenam? Sim, quando você tem o fulano e o ciclano, tá? Um adicionando o outro. Agora, um ou o outro, a ideia de alternância, a concordância tá de boa aqui, tá? Ou tal modela, para que fique mais claro, ou o espírito modela e coordena, ou a razão, né? Porque nesse sentido aqui, espírito e razão possuem o mesmo significado, tá? Ele só trouxe isso aqui para que você entenda que, de acordo com Kant, ambos possuem o mesmo significado, tá? E aí, nesse sentido, a razão modela e coordena as sensações e por aí vai, tá? Então, modela e coordena as sensações, das quais as impressões dos sentidos externos são apenas, vamos lá, de acordo com Kant, observa, o espírito, tá? Ou a razão, show? Modela, vamos deixar mais claro, vamos fazer o seguinte, facilita a vida, tira, tá? De acordo com Kant, o espírito modela e coordena as ações, tá? Das quais as impressões, olha só, as impressões dos sentidos externos são apenas matéria-prima para o conhecimento. Das quais não, nas quais, tá? Em as quais as impressões dos sentidos, show, externos são apenas matéria-prima para o conhecimento. Ao tomar esse raciocínio de forma empírica, e aí eu tô gostando, tá um negócio muito filósofo isso aqui, né? Não à toa que, enfim. Mas olha só, ao tomar esse raciocínio de forma empírica, esse suspiro Wagner Moura aqui no texto ficou legal. Porque ele diz o seguinte, olha, define se está correta aqui a colocação pronominal, tá? A obra do pensador como uma quimera de empatia e afeição ao ser humano. Show de bola. Portanto, ao sobrepor a ideia de Kant sobre, tá? Sobre a homofobia no cenário contemporâneo, pode-se melhor traçar medidas de solução para seres humanos que têm o direito à dignidade assegurada. O direito à dignidade, o direito é assegurado, tá? Erro de concordância aqui de novo. Show? Fora isso, ficou o melhor parágrafo que até agora. Conclusão, então, para a gente finalizar. Em virtude dos dados mencionados, a homofobia em todo o mundo deve ser solucionada. Portanto, o STJD, observa aqui, olha só. O STJD, tá? Ele só fez o quê? Colocou somente a sigla, tá certo? Sim, porque ele já fez a referência lá em cima. Ele já detalhou o que significa lá em cima. Tá? Isso aqui foi supracitado. A vírgula tá ok. Ó, além de enrijecer as leis na proteção aos homossexuais dentro dos gramados, em conformidade com os clubes tal, deveriam promover campanhas, vamos lá, ó, em conformidade com os clubes esportivos e o governo federal, deveriam promover. Vamos lá. O que o STJD deve fazer? Ele deve promover. Show? Arranca tudo isso aqui, ó. Arranca, tá? Portanto, o STJD deveria ou não? Ele deve, tá? Porque é o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. Ele deve, tá? Promover campanhas para conscientizar os torcedores através das mídias sociais, palestras e com investimento mútuo. Show? Mútuo, tá? Vírgula. Ah, professor, vamos lá que eu já me perdi. Eu também. E eu vou te explicar por que eu me perdi. Dentro da língua portuguesa, no quesito escrita, nós temos um grande problema que circunda muito estudante que se chama prolixidade. Show? O que é isso? É quando você é muito extenso. Ou melhor, você é muito longo nas ideias.
Show? E quando você é muito curto, você é lacônico. Mas prolixidade está relacionada à ideia da extensão demasiada, tá? De ser longo. E é justamente o que ele foi aqui. Observa que ele fez o quê? Além de tal coisa e tal, 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 deveria, tal, 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 tal. Ele vem aqui, ó, vírgula, 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 vírgula. E o único ponto que ele vai dar é aqui, olha só. Ponto final. Opa, acho que eu fiz besteira, hein? Sumiu do vídeo. O que está acontecendo? Então, o que eu quero que você veja é isso. Ficou muito incompreensível nesse sentido, justamente porque ele deixou esse parágrafo muito, muito extenso. Tá? Professor, e como eu posso melhorar isso? Vamos lá. Olha só. Em virtude dos dados, blá, 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 tá? Portanto, o STJD, além de enrijecer as leis na proteção aos homossexuais, tá? Deixa eu apagar isso aqui para ficar melhor para você entender. Aos homossexuais dentro dos gramados, tá? Aí o que ele faz? Tira isso aqui. Tira o inconformidade com os clubes e blá, 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 blá. Tira, tá? Aí você vem, o STJD, além de enrijecer as leis na proteção aos homossexuais dentro dos gramados, deve promover campanhas para conscientizar os torcedores através das mídias sociais. Das mídias sociais e palestras, tá? Sem essa vírgula aqui, não existe. Tira ela aqui. Através do que? Das mídias sociais e palestras. Mas as palestras onde? Tá? Onde? Qual o local que irá acontecer, né? Perdão ao erro de concordância também. Que irá acontecer essas palestras. Show? Em quais locais que isso aqui vai acontecer? É isso que eu preciso saber, tá? Tira com investimento mútuo, porque a ideia não ficou aberta, tá? Porque ficou aqui uma enumeração de fatos. O STJD, em parceria com tal, tem que fazer isso, vírgula, isso, vírgula, isso, vírgula, isso, vírgula, isso, vírgula, e por aí vai. Fica uma coisa de fato muito demasiada. Seja direto, ele deve fazer isso, tá? Por exemplo, o STJD, ele deve fazer o quê? Sei lá, palestras. Vou abreviar, tá? Onde? Nas escolas. Show? Ah, maravilha. Nas escolas, então, qual o objetivo? O objetivo é tal coisa. Tá? Eu estou abreviando porque não vai caber ali. Mas observa que assim tem que ser simples. Quem vai fazer? Show? Como vai ser feito? Olha só. Quem vai fazer? O STJD. Como vai ser feito? Ele vai fazer palestras. Show? Onde vai ser feito? Ele vai fazer as palestras nas escolas. E qual o objetivo de fazer as palestras nas escolas? Esse aqui, tá? E tem que apontar. Porque ficou cheio de informação. Olha, promover o marketing televisivo com grandes nomes do esporte para impulsionar o combate à discriminação dos estágios. Tá? O efeito aqui tá ok, ó. O efeito esperado tá ok, tá? Mas de qualquer modo, reduz isso aqui. Show? Se você tem um tema, sei lá, como esse, vamos trabalhar isso aqui mesmo, né? Você vai falar o seguinte, olha, o governo federal vai fazer o quê? Ele vai regulamentar através de leis, show? Ou criar novas leis, enfim, tá? Crimes de punição aos jogadores dentro dos campos, tá? Dentro dos campos de futebol. Então, o local vai ser aonde? Dentro dos estádios, por exemplo. Show? Vai regulamentar a punição aos crimes de homofobia dentro dos estádios, para ficar melhor, tá? E aí depois disso, qual é o efeito? É reduzir. Reduzir o quê? A homofobia. Recapitulando, o governo federal vai criar leis, tá? Para melhor combater os crimes de homofobia onde? Dentro dos estádios, show? Visando o quê? Reduzir a homofobia, sei lá, nos campos de futebol, enfim, para não repetir estádio de novo. Maravilha? E isso aqui fecha a redação. Fica clara, objetiva, direta e reta, tá? Portanto, vamos para a nota. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou avaliar aqui em 2 cenários, tá?
Primeiro cenário é PM, mas o segundo cenário nem, porque eu também tenho aluno do Exame Nacional do Ensino Médio, então vamos lá, vamos atender todo mundo. PM, você tem o quê? 40 pontos a redação, portanto cada competência vale 8 pontos. Show? 8 pontos, 8 pontos, maravilha. Como é que vai ficar isso aqui? Primeira competência é a análise da norma culta. Ele cometeu alguns erros, inclusive de concordância, portanto eu vou dar 4 pontos. Segunda competência é compreensão da proposta e análise interdisciplinar. Compreendeu bem? Trouxe outras áreas de conhecimento? Sim, portanto 8 pontos. Se ele completou aqui, ele vai completar aqui também, portanto 200 pontos. Se aqui foi a metade da nota, aqui também eu vou seguir esse critério. Show? Portanto 100 pontos, tá? E aí olha só, seleção, relação e organização dos fatos em prol do seu ponto de vista. Foi muito bom, ele organizou e selecionou, inclusive relacionou os fatos muito bem, tá? Se ele atingiu aqui 100% da nota nesse quesito, aqui também ele vai conseguir atingir 200 pontos, tá? E aí como é que fica? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos e argumentativos que são necessários, na quarta competência, para a construção argumentativa. Entra conector, sinônimo, e tem todo marcador temporal, enfim, várias coisas aqui. Show? Como eu senti falta, ele trouxe sinônimo e tal, ficou bem diversificado, mas eu senti falta de conector, eu vou dar aqui 7 pontos. Show? E aí, nesse quesito, aqui ele vai tirar quanto? 175 pontos. Tá? E proposta de intervenção é a quinta competência. É elaborar uma proposta bem detalhada, clara, bem articulada. Ficou meio confuso, portanto eu vou dar 4 pontos. Aqui nesse critério também 100 pontos. Show? Caso da PM. Quanto que ficou a nota dele? Olha, 16, 20, com 7, 27, com 4, 31. Show? No caso do Enem, como ficou a nota dele? 500, 600, 775. Maravilha? E aí é simples, regrinha de 3 aqui, para você ver que está equivalente às notas. Aquela regrinha de 3 porca, 31 de 775, tá? É igual a x de 100. Maravilha? Ou eu que estou fazendo confusão aqui, 31, perdão. É isso mesmo, gente, olha só. É 31 de 40. Bexiga, hein? 31 de 40 é igual a quanto? 775 de x, né? Na verdade, 775 de 1000. Mas aí faz as contas que vai dar isso aí mesmo. Maravilha? Só alegria, então. Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. Pega as dicas aí com calma, tá? Professor, como ele pode melhorar isso aqui? Vamos lá. Só pra gente finalizar. Se ele tirou uma nota ruim aqui na primeira competência, ele precisa melhorar o quê? A gramática. Show? O que no quesito gramática? Crase. Precisa olhar a aula de crase. Concordância. Tá? Agora, proposta de intervenção, professor. O que ele precisa olhar? Ele precisa olhar o quê? A ideia dos gômifes. Show? O que cada agente desse aqui faz? Por exemplo, o governo. O que o governo faz? O que as ONGs vão fazer? O que a imprensa vai fazer? Tá? E detalhar melhor. Detalhar de modo que seja o quê? Articulado. Tá? Articulado com as ideias. Maravilha? E é isso aí. Encerramos por hoje. Ficou aqui super tranquilo, tá? Se porventura surgir dúvidas, deixa aqui nos comentários. Faça aí as suas contas bonitinho. Confere aí a nota, no caso do estudante aí que estiver assistindo, é o autor da redação que estiver assistindo. E você, né, se porventura tiver alguma redação aí que você quer que eu corrija, deixa aqui nos comentários, enfim, pega meu e-mail, entre em contato comigo, manda sua redação que eu vou dar uma avaliada nela, dar uma analisada e trazer aqui em vídeo. Gente, um abraço, foco nos estudos e na aprovação.